É complexo dar forma às coisas, porque a pessoa ela cria uma redobra. Estando sobre essa redobra, ela só é útil quando ela acompanha o tempo dentro de uma harmonia. Quando decresce, a pessoa precisa voltar a essa simetria, né? Então, se a pessoa se fixa no dogma, se a ideia é esquecida, se ela não tem força suficiente para sustentar os outros momentos, ou se ela não se liga com nada, se é uma coisa solta, aleatória, entende? A desassociação do momento no entendimento sobre a realidade em movimento, ela faz com que se perca potência. E a pessoa, ela, onde era como que um faiscante, um brilho, uma coisa que realmente dava uma forma pela compreensão de um todo, né? E se preencheu completamente a forma na consciência, né? Com a emoção, né? Se tem um propósito ali, se definiu o percurso, né? Só assim, definindo a forma, é que pode criar outra forma a partir dessa forma. Então, do contrário, decresce, porque a pessoa já teve o reconhecimento do 1, né? Ela saiu do 0, ela foi para o 1, para o 2. Só que para sair do 1 para o 2, são vários pontos. Tu tem que fechar um círculo dentro daquilo que tu quer aprender. Então, enquanto não fecha todos os ciclos, o propósito ele não é cumprido. Tu não vai ter a visão total que gera o transbordar, né? Isso é o símbolo, a forma simbólica que sustenta uma palavra. Toda palavra ela gera uma forma geométrica, né? Então, temos que ver quais são as formas geométricas que sustentam a vida. Como geometricamente, vamos dando só um exemplo, somos constituídos, né? Então, essa relação está na consciência através dos símbolos. O que os mecanismos de controle que partem dos sistemas fazem? Eles pegam a consciência do indivíduo, eles pegam a palavra que liga a consciência, o verbo cria, né? Através da palavra definimos, nomeamos e invocamos as coisas, né? A criança, quando vê uma parede, ela não sabe o que significa parede, ela só toca, palpa, vê, né? Ela não sabe o que está por trás de uma parede, as vidas, o tempo, o esforço do céu. Ela não sabe toda a cadeia de martírios que existem, né, em torno de se sustentar isso, ou reduzi-lo através de uma simples palavra sem que tenha o devido entendimento do percurso das coisas. Então, essa trajetória que a palavra que deveria existir, onde a palavra ela deveria perpassar desde o início de tudo até o momento atual, que é cortada constantemente. É destruída toda a palavra constantemente, é esvaziada semanticamente, são destruídos artefatos, são destruídos símbolos. É tudo destruído para que a pessoa não tenha entendimento do símbolo, porque a linguagem da consciência ela é simbólica, para que a pessoa viva numa ilusão e não se conecte com o arquétipo original da vida e estabeleça a conexão com ela, com a realidade, e se restaure. Então, eles esvaziam a palavra, seu conteúdo semântico, e substituem com definições das melhores possíveis para que sejam atendidas os sentidos onde querem que as pessoas estejam quando fizerem consciência da palavra. Então, para se tornar consciente desse círculo, que antes falei, são vários pontos, né?
todos compõem uma ilusão que tem que se fazer consciente. Aí quando se liga, por exemplo, quando se liga a um ponto, né? Como saber se um ponto, ele, num círculo consciencial sobre uma palavra ou sobre uma coisa, se ele é ilusão ou se ele é verdadeiro? Quando você se conecta com algo, quando você se conecta com um ponto, se ele for verdadeiro, vai ressoar. Se ele não for verdadeiro, ele vai ficar só na pituitária. Não vai ter o envolvimento com a pineal. Não se vai adentrar e abrir as 49 portas do subconsciente. E a intuição não vai estabelecer a comunicação para dar a informação e atualizá-la para o momento atual, para a hora atual, né? Para quem, onde, quando, como, de uma forma equilibrada e certa. Ela adapta como água, a intuição saca dentro de tudo isso. Mas isso é só uma perspectiva, é só um momento. Existem vários pontos e cada pessoa tem um ponto, entende? Imagina a grandiosidade disso tudo em uma só palavra, né? Então, eles esvaziam o conteúdo da palavra para impedir a conexão com a vida, que é livre em movimento. Então, mediante isso, a pessoa perde a conexão com a vida e vive numa ilusão, preso numa realidade que não existe, que foi remoldada, né, através do esvaziamento semântico das palavras. Então, o conhecimento por si só já foi considerado como pecado, né? Então, o conhecimento ele é importante porque restaura a origem, né? No entanto, é claro que vemos que todos nós estamos servindo de massa de manobra para que outro poder possa desbancar outro poder através do conhecimento ancião, né? Conhecimento antigo, arcaico, dos sumérios, estão trazendo a verdade de tudo isso para poder desbancar as ferramentas de controle e tomar o controle para si. Eles estão querendo remoldar a massa para onde eles bem queiram, né? Só que isso vai acontecer com o quê? Se antes prendiam em dogmas do passado, numa historinha, né, digamos assim, para poder, e aquela foi moldada, né, gerou uma força. A toda a energia, em vez de circular entre os homens e as pessoas, passou a ser modulada. Só que os sabores, eles se saturam, né? Agora eles não têm mais possibilidade de criar novos tons e novas cores. Então, a vida se fez muito aborrecedora. Não se tem como pegar e contentar mais as pessoas, né? O mundo ele precisa dessa catarse. E eles ficam tentando controlar, para não ter guerra, para não ter isso, não ter aquilo, né? A prisão vai quase que está se estourando. Mas ele também precisa se manter o equilíbrio. Não é complexo o jogo, né? Sobre a realidade que é a vida em movimento que se autoprotege, a realidade, né? E a ilusão criada dentro da própria vida, né? Então, o conhecimento, ou se polarizar apenas no conhecimento como uma verdade, né? Sem o devido aprofundamento na intenção que está por trás desse movimento, né? Eu falo isso porque o sistema não se importa, ele não tem moral, ele não tem a nova ordem, é uma nova ordem de poder. Ele não se importa se o que falar é mentira, se o que falar é verdade, se tiver ligação, se vai trazer felicidade, se vai trazer ódio. Não, eles precisam estar no controle, né? Então, antes o que era dogmático, preenchido por uma história desassociada da realidade, hoje transformaram em tecnologia, tecnológico, entende? A forma de aprisionar as pessoas, ela é quântica agora, né? As pessoas elas não têm mais o contato com a realidade física, não existe mais nada na superfície de contraste da vida que leve a pessoa a se sintonizar, né, com a consciência dela, porque tudo foi nomeado, tudo está alterado semanticamente,
não tem como invocar a consciência das coisas, nem se sintonizar, né? E nem continuar essa conexão. Então, como o fim do tempo, esse é o fim dos tempos, né? Vai ter essa imersão, a prisão ela vai ser já desde a quinta, né? A pessoa vai ficar presa em quinta, já não existe mais a terceira, né? É complexo isso, né? Chegar, prender as pessoas com avatares tecnológicos, né? É complexo. Antes eram avatares dogmáticos, assim, né? Baseado em alegorias, na forma de religiões, histórias, né? Para tentar exemplificar um mapa de uma época do que foi, né? Então, é bastante complexo, assim, porque a filosofia, ela parte do conhecimento, né? Ela parte do conhecimento no seguinte aspecto, assim, que é um dos pilares do conhecimento. Isso indo na época dos egípcios, né? Porque foi ali que se traduziu em si a descrição de um caminho de ida e volta pelo conhecimento, né? Embora os outros já soubessem, mas eles tinham respeito à fonte e eles não queriam tomar para si, né? O Egito é como se fosse o centro disso, né? De onde começou a girar tudo isso, né? Digamos assim, é importante, mas numa banda as pessoas rendiam um culto e uma adoração como um respeito à queda, né? Como um lamentar, um sopesar, né? Um sentido que vislumbrava possivelmente um futuro, como que daí para frente só foi feito um traçado de desconstruções para manter as pessoas aprisionadas, não mais conectadas, né? Então, essas questões, elas são bastante delicadas, assim, porque enquanto pessoas não se importam em sustentar o conhecimento e ter o devido reconhecimento ao sagrado, tem outras que não se importam em corromper o conhecimento, né? O respeito ao sagrado contido no que gera o conhecimento, ele é benéfico em certo ponto, mas é um lado só da moeda. E o outro, entende? A pessoa, se for analisar esses dois pontos, né, ela vai chegar a uma síntese, né? Todas as civilizações, elas chegam a essas sínteses, né, acerca do que o conhecimento possa levar, mas só que, tipo, como que tu vai passar para todas as pessoas e equiparar se todas as pessoas, elas são diferentes, né? Se são partes dessa perspectiva, tipo, antigamente as pessoas, elas levavam quanto tempo para fazer uma síntese? Reuniam 10 ciências. Os gênios, primeiro tu tinha que ser um gênio, tu tinha que nascer com esse perpassar, né? Já tem vir sido perpassado de um preenchimento notável, de uma busca notável para conseguir reunir 10 ciências e no final da vida ter uma síntese, né? Quantos sábios tínhamos, né? Só que acontece, enquanto surgiam sábios ou surgem sábios de um lado, vem o outro lado matando os sábios, querendo tomar para si, corromper, entende? Faz parte de uma dança, onde na observância se gera uma síntese, se gera uma conclusão, né? Mas isso estamos analisando só no campo dos fatos, de uma realidade, de uma sociedade, né? De um auto analisando o movimento. Mas assim, a questão do momento, da filosofia, né? A pessoa preenche a ciência, porque isso era ciência, arte e religião, né? Se não me engano, eram 4 pilares que sustentavam o conhecimento, que serviam, né? Naquela época traduziram assim, que para mantê-lo tinha que ter ciência. A ciência, o que era? A pessoa, ela se autoconhecia, ela investigava, ela refletia o que a natureza
estava dizendo, ela não emitia conceitos, né? Era uma ciência investigativa, ela acompanhava o movimento de todas as coisas. Vou investigar uma planta, vou estudar a planta por inteiro. Os caras ficavam uma vida inteira estudando uma planta. Vou estudar uma maçã, o cara ficava a vida inteira estudando uma maçã. O movimento do sol. O cara ficava tentando entender o que a essência, ou o propósito, a forma para que era feito, e tudo isso era registrado. Então, nisso se construiu toda uma sabedoria, tanto sobre as formas, entende? Os caras tiraram do zero, mas do zero não, né? Foi do resultado da natureza criada, entendem? Aí quem criou a natureza, né? Aí eles atribuíam a questão ao sol, né? Mas o sol existe, quem criou o sol que existe? Bom, aí entra a questão das perguntas, né? Mas só que as perguntas, elas surgem não porque eu vou fazer uma pergunta automática ou automatizada. As perguntas, elas existem porque o pensar cessa. E não é um pensar por descrever, é um pensar livre em movimento, que é utilizado quando há a conexão ou quando ressoa com algo que lhe é afim ao preenchimento, de uma forma constatada, entende? Se você botar atenção, isso ainda é ciência, né? Se você botar atenção sobre uma coisa, você mantendo vai ter um conhecimento daquilo. Quanto mais você manter a atenção, mais informação você vai ter, né? Agora, se a informação, ou se a forma como se traduz, ou o que está preenchido as palavras, é outra história, né? Mas cada coisa é definida conforme o seu tempo, né? É errado definir ventilador como ventilador? Não. Foi a forma como definiram o ventilador. Agora, entender a profundidade, toda a mecânica existente e ligar todos os pontos do ventilador, né? Essa manipulação do ar é que é o aprofundar no conhecimento. Então, você vai pegando, se sintoniza com o símbolo de uma coisa criada, que é uma redobra da vida, uma adaptação sobre a movimentação do ar, né? Uma necessidade, vamos dizer. Os gênios são assim. Os gênios transbordam e criam coisas que auxiliam o bem comum, né? Então, isso deveria ser uma constante. O que acontece? Eles pegam os gênios, e os gênios, eles são escravizados, e os frutos são manipulados e passam a não atender mais o bem comum, né? Que é a maioria dos inventos, das coisas criadas, né? Aí temos as universidades, temos várias coisas, mas a palavra, a questão da vida em movimento com relação ao sustentado conhecimento, é que tu vai tendo conhecimento sobre uma coisa, né? Até tu ter o conhecimento do todo sobre aquela forma, né? É que tu vai fechar o círculo, né? Então são vários círculos que circundam sobre um núcleo que é a verdade, é como se fosse um átomo. Existem várias coisas que estão associadas, né? São como se fossem os elétrons, as camadas de covalência. Então, essas coisas, elas circundam, né? E tem que ser entendidas desde o centro, que é estar consciente, que é estar atento, né? Manter-se. Mas, ao mesmo tempo, pode estar em qualquer... É como que uma condição, né? Tu não vai, pela teoria, tu não vai mudar ao mesmo tempo que tu é. Tu precisa se banhar daquilo, tu precisa experienciar. Mas tu não é preso, tu tem consciência, tu tem a capacidade de ir e vir, entende? Você não está mais preso na razão da descrição como um todo, né? A pessoa, ela consegue estar e eleger o que melhor lhe traz, o que melhor lhe preenche de melhor forma, né? Então, quando a pessoa transborda, porque a linguagem da consciência, ela é simbólica, quando a pessoa, ela transborda, ela precisa
expressar isso de alguma forma. E essas formas, elas podem ser traduzidas através da arte. A arte, ela é feita de símbolos, de formas, né? Então, pode-se, através das formas, e que nas formas tem os símbolos que traduzem tudo o que tem ou o que há sobre uma coisa, a pessoa ela pode pegar e encerrar todo um conhecimento através da arte, né? Por isso que as relíquias são destruídas, por isso que impedem que a pessoa, através da ciência verdadeira, né, acesse a arte, que pode estabelecer essa conexão com a verdade contida através dos símbolos expressados pelos antigos. Então, mas isso ainda é a arte, ó, ciência, investigação consciente, a arte, que não difere muito da ciência normal, porque tem passos de investigação, tem tudo. Um exemplo assim, né? Existe um percurso, né, que se dá para a constatação, para se fazer consciente, né, da questão e abstrair a informação. Aí tem a arte. A filosofia, o que é? A filosofia é quando a pessoa acessa a arte régia das coisas, né? Que acessa os grandes quadros que representam a vida, os momentos, as eras, né? Tu precisa analisar como um todo, mas dentro, veja só, a diferença entre a filosofia que é dada pelo MEC e a filosofia consciencial, ela para aí, né? Por quê? Porque uma coisa é tu acessar a informação pela consciência e outra é tu acessar livre em movimento, dentro de uma forma já fechada e constatada de tudo que é a realidade dentro da tua capacidade de compreensão completa. Tu fechou um círculo pitagórico, uma década pitagórica. Então, isso é uma coisa. Agora, tu partindo de um dogma fixo, tu nunca vai chegar à verdade, entende? Para entender, porque já foi entendido e dito como tem que ser, entende? Ou seja, tu nunca vai chegar, tu só vai repetir. E isso é pituitária, né? Isso é sensorial. Isso não mergulha nos 49 níveis da mente, de todo o passado existente, né? E não consegue fazer a conexão com a realidade, né? Então, essa é a diferença da filosofia, porque a filosofia ela vai traduzir todos esses quadros e vai fazer uso, vai mergulhar na arte, vai mergulhar na ciência, né? Com a filosofia consegue se ligar às eras, né? Imagina tu ter o conhecimento de uma era toda, tu ter conhecimento de todo um Egito, né? De todos os símbolos egípcios, como as civilizações representaram a vida através das ciências, como as civilizações interpretaram a vida através da filosofia, né? O que era dito, né, para traduzir, enfim, tudo teve um início e tudo se corrompeu depois, né? E por isso que vem perpassando, por isso que se perdeu a conexão. Quem fala em egípcio, quem traduz hieróglifos, né, são poucos. Então essa questão ela é bastante complexa, porque depois da ciência, da arte, da filosofia, na própria consciência, que é onde está depositado o conhecimento, né, as formas de sustentar isso é que vem a religião, que vem a mística, né? Então, a religião ela vai dar o preenchimento com a fonte, né? Só que não a religião, é um religar, é um conectar consigo mesmo, que eles colocaram lá fora na forma de um mecanismo para as pessoas acharem que é outro, que é a terceira pessoa, que é uma ferramenta. Vejam, eu não estou falando das escolas verdadeiras de mistérios que existiam antigamente. É uma coisa totalmente diferente. Eu estou falando das ferramentas que servem e serviram para escravizar, né? Depois que o conhecimento se perde
e se corrompe, porque ele se manifesta no tempo. É normal que aconteça isso. Então, a chave de abóbada, digamos assim, esse religar, ele faz sustentar, porque tu acompanha o movimento da vida, do pulsar, né? O conhecimento, ele leva essa questão arquetípica, mas mesmo assim morre no momento, né? Deus mesmo tem que morrer, né? Deus morre no momento da conexão, por isso que Deus é intocável. A pessoa, quando tu toca Deus, ele ao mesmo tempo é tudo. No momento em que tu consegue fechar um círculo, tu cai no escuro, porque o reconhecimento de tudo te leva ao nada, tu não tem mais nada, e tu tendo tudo, tu vai morrer aquele conhecimento, né? Até ali tu foi, tu precisa de outras formas, e se tu não se associa, se é um conhecimento intelectual, se tu não se associa à forma arquetípica original, tu nunca mais vai ter acesso, vai se perder na memória, vai ter um esforço, uma coisa fria, né? Feita em carvões acesos, entende? Então, precisa de muita coisa, e não se pode limitar ou pensar a filosofia, né? A filosofia é só uma parte. E se for observar assim, os filósofos atuais, os caras, os mais novos, eles te separam, tiram Deus da equação, a religião da equação, o verdadeiro religar com o humano que nós temos. E os antigos, eles foram totalmente, ou na maioria das vezes, deturpados e moldados para fortificar o que vinha sendo o quisto a ser construído no futuro que hoje nós temos, entende? É bastante complexo, entende? Essas coisas.